Escreve essas coisas, diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, no meio dos 7 candeeiros de ouro ele anda. Conheça as tuas obras, o teu labor. Está dando para ler aí? Conheça as tuas obras, o teu labor. E como perseverança, que não pode suportar os homens maus, e que puseste à prova que se a mesmos se declaram apóstolos e não são, e o achaste mentiroso, e tens perseverança, suportaste provas por causa do meu nome, e não deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o primeiro amor, protem ágape. Lembra-te, pois, onde caíste, arrepende e volta à prática das primeiras obras. Senão, eu venho a ti e removerei o candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. O Cristo glorificado, olha, o chama de fogo, odeia algumas coisas. E ele odeia a obra dos nicolaítas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso. Ainda no capítulo 2, nós temos a carta para a igreja de Esmirna e também para a igreja de Pérgamo. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve essas coisas, diz o primeiro e o último, o que esteve morto e tornou a viver. Conheça a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmo se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser de posto à prova. E tereis tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. E ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar que habita, onde está o trono de Satanás. Conserva o seu nome e não negaste a minha fé. E ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a amar a cilada diante dos filhos de Israel, para comerem coisa sacrificada aos ídolos e praticarem prostituição. Outros sim também tu tens, os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Lá em Éfeso, Jesus odeia a obra dos nicolaítas. Aqui em Pérgamo já tem a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, se não vem a ti, sem demora, contra eles, e pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O vencedor dar-lhe-ei um maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que recebe. E aí, o capítulo 2 termina com: ao anjo da igreja em Tiatira. Escreve essas coisas, diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Conheça as tuas obras e o teu amor e a tua fé e o teu serviço e a tua perseverança, e as tuas últimas obras são mais numerosas que as primeiras. Tenho, porém, contra ti, que tolera essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente te ensine, mas também seduz os meus servos a praticar a prostituição e comerem coisas sacrificadas ao ídolo. Mesma queda de Pérgamo, aqui é profunda. Dei-lhe tempo para arrepender, ela todavia não quis arrepender da sua prostituição. Eis que prosto em cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não arrependem das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira,
tanto quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Então somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro regerá e reduzirá a pedaços como se fosse objeto de barro. Assim como também os recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Revelação, capítulo 2. Hoje é o dia 2. Bem mais para perto aqui do DED. Só chega mais perto. Vou só fazer o comentário aqui. Aqui em Revelação 2 nós temos Éfeso, Esmirna, Pérgamo e Tiatira. São 4 tipos de famílias cristãs, de culto cristão, de estilo de cristianismo que existiu na história e que representa tipos de cristianismo de épocas. Apocalipse tudo gira em torno de 7. E 7 é uma composição do número 3 mais 4. 3 mais 4. O primeiro ciclo de 3, todos os estudiosos do Novo Testamento dizem que os 3 tipos de igrejas, aqui do capítulo 2, elas existiram no passado, mas não existem mais. Os 4 últimos tipos de igreja, elas existirão por ocasião da volta do Senhor Jesus. Por que os teólogos estudiosos dizem isso? Porque para as 4 últimas igrejas, nós lemos uma das 4 últimas, que é Tiatira. Depois nós vamos ler Sardes, Filadélfia, atenção para Filadélfia, e Laodiceia. Essas 4 últimas, nós vamos ler amanhã, no dia 3, elas estarão aqui na volta do Senhor. Porque para essas 4 últimas, Jesus fala da sua volta, ele fala da sua vinda. Para as 3 primeiras, ele não fala da sua vinda. Então as 3 primeiras são tipos de igrejas que existiram no início, nos primeiros séculos. São tipos de cristãos que existiram basicamente no início da era cristã. Nós podemos tomar a palavra e a revelação como devocional, como inspiração, como instrução. E nós temos aqui a revelação em Apocalipse. Nós temos aqui a revelação em Éfeso do volta ao primeiro amor e de não perder o candeeiro de ouro. E Jesus pega essa igreja de Éfeso, esse cristianismo de Éfeso é um cristianismo, é um tipo cristão que laborava e trabalhava para Deus com perseverança, recebeu, portanto, do eterno, glorioso elogio, mas perdeu o primeiro amor e abandonou as primeiras obras. Há uma relação direta entre primeiro amor e primeiras obras. O primeiro amor, proten gebel, proten ágape. Primeiro amor aponta-nos para o melhor amor. O primeiro amor, alguns cristãos acham que é o amor quando ele era novo convertido, também. Mas o primeiro amor, sobretudo, é o amor que Cristo nos amou. Tem 2 amores nessa relação entre Cristo e a sua noiva, que é a igreja, que somos nós. A igreja é uma noiva. Essa é a revelação máxima de Apocalipse. A igreja, o povo de Deus de todas as eras, todas as épocas, é uma noiva que vai se casar com Cristo no final dos tempos, que o final da história termina com a festa de casamento. E o Cristo glorificado diz que essa igreja tinha um comportamento dedicado, perseverante, laborado, odiava coisas que Jesus odiava e reprovava. A obra dos Nicolaitas é profecia. Para você entender livro profético, você tem que entender o simbolismo profético bíblico. Para você entender o simbolismo profético bíblico, você tem que pegar os nomes e o significado dos nomes. Então aqui está falando sobre a obra dos Nicolaitas. Quem são os Nicolaitas? Na expressão bíblica, Nicolaitas significa Nikos, dominador, Laos, povo. Nicolaitas são os dominadores do povo. São pessoas que se acham melhores do que o povo e dominam o povo, colocando-se entre eles e Deus, se colocam como intermediários. Geralmente são autoritários, você sabe mais ou menos do que se trata.
O glorioso diz que odeia a obra dos tais e diz que Éfeso odiava a obra dos tais. Então Éfeso tinha uma indignação que Cristo falou, isso é muito bom. Só que Cristo glorificado chega para essa igreja de Éfeso e diz, para ser vencedor, vocês precisam mais do que odiar o que eu odeio. Vocês precisam amar o noivo, vocês precisam me amar. Essa relação aqui não é apenas de ódio ao que é errado, é uma relação de amor ao glorioso. E Jesus disse, você precisa voltar. O glorioso disse, você precisa voltar ao primeiro amor. Se você não fizer isso, eu removo o candeeiro. O candeeiro era o sustentáculo para a luz, é o candelabro. Jesus disse que o candelabro é a igreja que sustenta a luz, o testemunho para um mundo em trevas. Ele disse que removeria esse candeeiro se Éfeso, a igreja de Éfeso, não voltasse ao primeiro amor. Eu fui à cidade de Éfeso, eu fui até essas 7 cidades que aconteceu essa revelação e que vivia esse tipo de cristão, para estudar esse assunto. E se você for à cidade de Éfeso, que era uma cidade riquíssima, uma avenida toda ela de mármore, avenida de mármore, cidade portuária. Houve um terremoto no século 3 e 4 e a cidade acabou. Não só a igreja não existe mais lá, como nem mesmo a cidade existe. Perderam o testemunho, perderam o candeeiro, porque não arrependeram do primeiro amor. Mas os cristãos que arrependeram, esses sim, viveram. Jesus prometeu, os vencedores vão acessar comigo a árvore da vida. Aí vem Esmirna. Esmirna significa prensado, significa mirra, que é um aroma colocado no meio da morte, um bom cheiro no meio da morte. Esmirna vem de mirra. E a igreja de Esmirna, bem como a igreja de Éfeso, de Filadélfia, que nós vamos ler depois, essas duas igrejas, nenhuma das duas tem exortação, só elogio. Das 7, só 2 não tem nenhuma exortação, só tem elogio. Anota isso aí, Esmirna e Filadélfia. Para Esmirna, aponta para o cristianismo perseguido, sofredor do século 2 e 3. Aqueles cristãos que tiveram que morrer por amor ao evangelho. Eles não tiveram chance de construir família, construir casa e viver uma vida com planejamento. Não. A vida deles, naquela época, ser cristão era uma coisa perigosa. E naquela época, ser cristão era questão de morrer. E Jesus fala para esse tipo de cristianismo, ser fiel até a morte. Eu vou te dar uma coroa da vida. A história do cristianismo é marcada por mártires. Mais de 150 mil cristãos são assassinados hoje no planeta. É a cristofobia, isso é uma realidade. Todavia, nos dias de Esmirna, isso era uma realidade hegemônica. Em todos os 4 cantos do planeta, a cristandade estava sendo perseguida até a morte. E o glorioso diz que os vencedores de Esmirna são aqueles que são fiel até a morte. Cristo manifesta aos tais, dizendo ser fiel até a morte. Pérgamo. Cristianismo de Pérgamo significa casamento com o mundo, mistura com o mundo. Esse cristianismo, Cristo se revela a eles, o glorioso se revela a eles como aquele que tem a espada afiada que sai da sua boca. A Bíblia explica a Bíblia. Para você entender o que Deus quer falar com o símbolo, você deve estudar o símbolo. A espada que sai afiada da boca é a palavra de Deus, o ministério da palavra. A Bíblia diz em Efésios que a palavra de Deus é a espada do Espírito. Cristo glorioso aparece com a espada que sai da sua boca. A igreja de Pérgamo é uma igreja que está misturando com o mundo, é uma igreja que está ficando amiga do mundo, é uma igreja que parou de ser perseguida pelo Estado e agora é amiga do Estado. É uma igreja que agora o próprio imperador romano, ele é dono do movimento cristão e parece que o cristianismo agora se tornou aceito e amigo do mundo. Antes, a época da perseguição de Esmirna, porque eram fiéis a Cristo até a morte. Mas já em Pérgamo, nos tempos de Pérgamo, o cristianismo tornou amigo do mundo, misturado com o mundo. Para esse tipo de cristianismo, Cristo se revelou como que tem a espada afiada que sai da boca. O que é a espada afiada que sai da boca? É o ministério da palavra. Isso aqui que está acontecendo. Gente trazendo a revelação da palavra, ela entra como uma espada afiada. O cristianismo passou a perder o ministério da palavra
E Cristo disse, eu vou me apresentar a você como quem tem a espada afiada que sai da boca. Quando os cristãos começam a se misturar com o mundo, quando eles param de ter ministérios genuínos de ensino e de profecia e de pregação da palavra, param de ter a espada que sai da boca revelada a eles. Tanto é que em Pérgamo diz que tem falsos mestres, tem os que têm a doutrina dos nicolaítas e tem aqueles que têm também a doutrina dos nicolaítas e a doutrina de Balaão, os caminhos de Balaão. Toda vez que tem equívoco no ensino, o cristianismo vai se misturar com o mundo. E quando se mistura, é sal sem sabor, só serve para ser pisado pelos homens. Na história da igreja, houve uma era em que o cristianismo só serviu para ser pisado pelos homens, ali para o século 3 ou 4, até os anos vindouros, 5 a 6, o cristianismo foi pisado pelos homens. Isso é Pérgamo. Depois Tiatira. Tiatira aponta para o cristianismo medieval. Tiatira aponta para o cristianismo e para a igreja que resolveu se tornar profeta. Resolveu se tornar profeta da própria igreja. É interessante isso. Pode tirar aqui, Davi. Chega mais para perto para a gente encerrar. Tiatira é quando o cristianismo resolve ser seu próprio profeta. Jesus diz um outro símbolo profético para Tiatira, Jezabel. Ele falou, eu tenho um problema com vocês, porque vocês colocaram essa Jezabel, ela se diz profetiza, e ela está seduzindo o meu povo a caminhar para a idolatria e a caminhar para o sacrifício aos ídolos e para as doutrinas de Satanás. Tiatira aponta para o cristianismo medieval. Todos os estudiosos da Bíblia dizem que esse tipo de cristianismo profético é o tipo de cristianismo que foi inaugurado na época da era medieval. É quando começou a ensinar os cristãos, você não precisa ouvir a Cristo, porque o único profeta verdadeiro da igreja é Cristo. Ele é o único intermediário entre os cristãos e Deus. Então, um genuíno ministério profético da Bíblia é aquele que fala Cristo e libera o falar de Cristo para as pessoas. O problema é quando o cristianismo cai e diz, não, você não precisa ouvir a Cristo, você precisa ouvir o que a igreja diz. Quando você ouve o que a igreja diz, o glorioso diz, é Jezabel. Você está ouvindo um espírito de manipulação e controle. Jesus diz, vocês permitem que Jezabel controle vocês. Jezabel, para você entender profecia, você tem que entender os símbolos da Bíblia. O símbolo aqui, a Bíblia explica a Bíblia. Onde está Jezabel? Onde está os nicolaítas? Onde está os caminhos de Balaão? Balaão é referente lá no Velho Testamento. É um caminho de seduzir o povo de Deus por causa de benefício financeiro. Jezabel é um caminho de manipulação e controle. É uma rainha que dominou o rei Acã nos dias de Elias. Dominou o rei Acaz, não é Acã, Acaz, nos dias de Elias. Ou seja, era uma rainha que dominava o seu rei. Alguns cristãos colocaram Jesus sob o seu próprio domínio e diziam, aqui nesse cristianismo quem ensina é a igreja, não é o Cristo, é a rainha, não é o rei. O rei da igreja é Cristo. Não é a rainha, a igreja, quem deve falar aos cristãos, mas é o próprio Cristo que deve falar aos cristãos. Isso é Jezabel e esse é o tropeço de Tiatira. A revelação dos vencedores. Os vencedores dos tempos de Tiatira são aqueles que vencem a intermediação da igreja como profetiza e assumem Cristo como seu profeta. Genuínos cristãos vencedores são aqueles que não têm intermediário entre eles e Deus, são aqueles que têm Cristo como o profeta. Eles recebem e ouvem a Cristo e não a igreja. Verdadeiros mestres, apóstolos, profetas de Cristo falam o falar de Cristo até os cristãos. Para os 4 tipos de igrejas, lida aqui no capítulo 2, nós temos uma promessa. Aos vencedores de Éfeso, vai ter acesso à árvore da vida. Aos vencedores de Esmirna, a coroa da vida. Aos vencedores de Pérgamo, ele promete que eles vão comer o maná escondido.
Eles que estão sendo tentados a comer os prazeres desse mundo, os sacrifícios aos ídolos. Jesus disse, eu vou te dar o acesso ao maná escondido, que é o alimento sólido, que era colocado dentro da arca. Jesus disse, você vai ter acesso ao pão fresco, ao alimento fresco que vem do céu. E aos vencedores de Tiatira, os que tropeçaram na cobiça por poder, que quiserem ter destaque, serem os próprios profetas de si mesmo. Jesus promete, se você vencer isso, sair disso, desse contexto, dessa influência de Jezabel, eu vos darei que reine ao meu lado, com cetro de ferro, eu vou governar as nações, e vocês vão ver a estrela da manhã. A estrela da manhã é mais um símbolo da volta de Jesus. A estrela da manhã é a estrela que brilha antes do sol nascer. Isto é profecia, isso é a volta de Jesus. A revelação 2, dia 2, vem com Ded.